Olá, seja bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos falar sobre o trabalhador saudável, a saúde do trabalhador. O ponto de partida para o entendimento desse assunto vai ser a dissertação feita pelo mestre em Direito André Souza Pereira. Meio ambiente do trabalho e o direito à saúde mental do trabalhador. Dissertação apresentada ao Centro Universitário do Distrito Federal, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, sob orientação da professora doutora Renata de Assis Calcin e do professor doutor Raimundo Simão de Melo. Se o trabalho enobrece o homem, como diz o dito popular, o local onde ele é exercido precisa ser digno, equilibrado, saudável. Mas estudos recentes mostram que no mundo, trabalhadores têm adoecido muito. E não é qualquer doença. A pressão de um mercado cada vez mais competitivo tem causado transtornos mentais nos trabalhadores. No direito, qual seria a causa e o efeito de um ambiente laboral ruim? Existe, de fato, um risco psicossocial para quem passa boa parte do dia nesse local? De quem é a responsabilidade pelos transtornos que alcançam o trabalhador? Essas questões, agora, no Academia. E no programa de hoje vamos contar com a participação dos nossos convidados debatedores. Lara Parreira de Faria Borges, mestre em Direito, Estado e Constituição. E José Augusto Lira, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Bom, eu já me dirijo diretamente ao doutor André. Doutor André, faça uma exposição do seu trabalho em linha geral para a gente entender o que nós vamos discutir daqui por diante pela próxima meia hora. Fique à vontade. Okay. Matula, professora Lara, professor Lira, uma alegria muito grande estar aqui, uma honra para mim. Agradeço muito a oportunidade. Enfim, a nossa pesquisa, ela teve como provocação empírica a percepção em nível global e também em nível nacional do aumento dos casos de transtornos mentais, retirando trabalhadores da atividade, né? Isso foi detectado pela OMS e isso já tem sido revelado também em vários dados estatísticos do INSS, né? Partindo dessa avaliação e da demonstração empírica de que os transtornos mentais precisam de um tratamento mais adequado, em várias frentes, a gente olha o seu viés dentro da relação de trabalho, né? E dentro da relação de trabalho nós tivemos algumas modificações significativas nas suas diretrizes de gestão, principalmente no final do século passado, início desse século, né, com o que alguns doutrinadores chamam de modelo pós-fordista, né, que não necessariamente significa dizer que o método fordista deixou de existir, mas sim que você tem linhas agora com trabalho flexível, né, onde o empregado ele precisa trabalhar em várias frentes, uma concorrência globalizada, uma atribuição de metas e etc. E a pesquisa desenvolve exatamente a percepção de que esses são os mesmos fatores apontados pelos peritos médicos como fomentadores de vários dos transtornos mentais que têm eclodido na sociedade, dentre eles, principalmente a depressão, né? E a pesquisa, então, empolgada por essa identificação e essa relação, se debruçou sobre isso, né? Então, é muito importante destacar que ela tem um corte epistemológico muito claro, né? A gente trabalha com o direito à saúde mental do trabalhador, então, nós não estamos nos voltando exclusivamente de forma focada na saúde física, mas sim na saúde mental, né? Embora não sejam indissociáveis, mas para fins de aprofundamento do estudo assim foi feito. E dentro da estrutura do trabalho, buscamos também observar a questão dos riscos psicossociais, que é um outro aspecto importante, já que é possível haver transtornos mentais decorrentes de agentes físicos, de agentes químicos, né? Inclusive, o INSS tem regulamentação para essas hipóteses, né? Não é o foco da pesquisa. A pesquisa quis considerar como fatores de risco os psicossociais, que envolve essa interação da pessoa consigo mesmo no ambiente de trabalho, com o outro e com o grupo. Então, nós fizemos esse recorte e a pesquisa, assim, almeja trazer elementos que possibilite ao gestor a construção de um meio ambiente do trabalho psicologicamente rígido, porque isso é possível, né?
E para chegar à apresentação dessas ferramentas e desses instrumentos, nós seguimos alguns passos. E o primeiro passo dele foi fazer entender que pensar num trabalho decente, num direito à saúde mental rígida e em um meio ambiente do trabalho psicologicamente rígido é algo que se impõe. Né? É algo que se impõe dentro de uma sistematização dos direitos humanos. Passamos, então, a enfrentar a questão da eficácia dos direitos, da efetividade dos direitos sociais e do direito de terceira dimensão, que seria o meio ambiente. Trabalhamos um pouco essa ideia, trazendo um cuidado para a saúde mental. Tratamos do meio ambiente do trabalho, que é um tópico muito importante e interessante, entender a múltipla faceta que há no meio ambiente do trabalho, enquanto um viés do meio ambiente humano, né? Depois pensamos no grave problema do nexo de causalidade, que é um problema efetivamente de muita problemática entre o transtorno mental e o trabalho. Há uma resistência, inclusive em nível nacional, tivemos a oportunidade de discutir com vários professores, advogados, juízes, da dificuldade que se experimenta na rotina forense para os peritos judiciais identificar a causalidade, o nexo liame causal entre um transtorno mental e a relação de trabalho. No fim, então, partindo dessa concepção de quais elementos podem fazer essa relação, identificando-os, propormos algo que minimize esses riscos psicossociais. Doutor André, vamos pedir a participação dos nossos convidados. Por favor, doutora Lara, faça uma questão em relação à dissertação do doutor André. Tá certo. Primeiramente, queria parabenizar a doutora André pela bela dissertação. O senhor escreve muito bem, o texto flui. A gente vê assim, uma marca muito forte de fundamentos constitucionais sólidos. Obrigado. Que baseiam a pesquisa e também um aprofundamento filosófico também impressionante. Parabéns pela pesquisa. Nessa linha, né, do direito constitucional, o senhor, o tempo todo na pesquisa, coloca a importância, né, de se conciliar a função social do trabalho com a saúde a função social da empresa, desculpe, com a saúde do trabalhador, né? A importância da empresa ter o lucro dela, mas também de estar atenta, né, ao meio ambiente de trabalho. No artigo 1º, inciso 4º, a Constituição coloca como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eles estão dispostos no mesmo inciso, mas topograficamente o valor social do trabalho vem um pouco antes da livre iniciativa. O senhor acredita que essa disposição topográfica tem também um significado de interpretação constitucional? Fantástico, professora Lara. Obrigado pelas palavras. Vamos lá. Na minha opinião, não há, vou explicar o motivo, uma relevância da posição topográfica. E aqui, dentro do referencial teórico, teve um artigo muito interessante do professor Ney Maranhão, doutor pela USP, e uma pessoa extraordinária que tem se dedicado muito ao meio ambiente também, ao estudo do meio ambiente do trabalho, que eu pesquisei, achei muito interessante, onde ele ressalta que o fundamento da Constituição são os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. Não é a livre iniciativa só. E muitas vezes, quando as pessoas leem esse dispositivo, ele separa livre iniciativa e coloca como se os valores sociais estivessem delimitando, sendo os efeitos fundantes só do trabalho, e não é. Os elementos que devem fundamentar a nossa República são os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. Livre iniciativa sem valores sociais não é fundamento da República. E dentro de uma lógica da própria sistematização dos direitos humanos, em sua dimensionalidade, nós temos como consagrado que essas dimensões elas são interdisciplinares e complementares. E esse é a grande pedra de toque nessa discussão. A livre iniciativa não é mais pensada como no século XVIII, como no século XVII. A livre iniciativa hoje ela tem que atender às funções sociais. E mais ainda, à tutela do meio ambiente. Só para exemplificar, porque o tempo é bem claro, bem objetivo aqui. Nós discutimos muito isso. O direito de propriedade. Direito de propriedade, baluarte do Estado liberal de direito, do início de uma sistematização de direitos humanos de primeira dimensão, da constitucionalização, Perfeito. Com o desenvolvimento dos direitos humanos, e aí vamos lá para
lembrando que os direitos humanos estão em constante desenvolvimento, né? Eles não se encerraram, é um processo contínuo, já diz vários doutrinadores. O direito de propriedade, com a solidificação dos direitos humanos de segunda dimensão, ele precisa ser exercido atendendo à sua função social da nossa Constituição. Quando você sedimenta e amadurece o entendimento de uma dimensão ambiental dos direitos humanos, o direito de propriedade tem que ter sua função social e não pode agredir o meio ambiente. Então, nós temos uma reformatação de como se pensar os direitos humanos de primeira dimensão. Isso passa pela livre iniciativa. A livre iniciativa não pode mais ser pensada como no século XVII e XVIII. Isso aí é desatualizado. A livre iniciativa hoje, ela é pensada dentro do sistema de direitos humanos como produtora de valores sociais. E ela precisa disso. E é isso que a nossa Constituição exalta no artigo 1º. Doutor André, eu vou pedir licença ao senhor, também aos nossos convidados. Na volta do intervalo, o doutor José Augusto Lira vai fazer uma pergunta sobre a dissertação. Fique conosco. A academia vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. E o Academia está de volta hoje com o tema Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador, com o expositor André Souza Pereira e os convidados debatedores Lara Parreira de Faria Borges e José Augusto Lira. E por falar no Dr. Lira, a gente já vai diretamente pedir a questão do Dr. Lira para o Dr. André, por favor. É prazer estar aqui na Academia de novo. Matula, doutora Lara, mestre André. Primeiramente, evidentemente, fazer os elogios de praxe, e se eu estourar o tempo, que não vai acontecer, a culpa é sua, porque o tema é apaixonante, então eu vou ser bastante objetivo. Eu entendi perfeitamente seu trabalho como uma base, o chão, o que nós chamamos para o nosso telespectador, que é da área, mas para quem não for da área, há uma preocupação no trabalho nas propedêuticas, nos aspectos sociológicos, filosóficos, da antropologia. O trabalho é absolutamente perfeito nisso. Dentro desse contexto, mestre, eu senti falta das ligações previdenciárias, já que a parte da linha de pesquisa é previdenciária. Então, dentro do Instituto da Propedêutica, explicitamente eu senti falta de uma análise da NR4, que fala da saúde do trabalhador, eu senti falta da NR18. Então, eu gostaria de saber do mestre, e parabenizando sempre pelo trabalho, se houve alguma razão, porque, ao meu juízo, essas duas normas regulamentadoras para os nossos telespectadores são fruto da portaria 3.214 de 78, que estão ligadas ao direito de trabalho, mas ela tem uma ligação com o previdenciário, que é uma das linhas de pesquisa. Por gentileza. Professor Lira, uma honra, uma alegria toda minha, e agradeço as palavras e continuaremos sempre no esforço de aprender mais. A questão previdenciária é muito interessante e muito relevante, não há dúvida. Tanto que, do ponto de vista de dados estatísticos, ela é um dos nossos termômetros, né, dentro da parte introdutória, para demonstrar relevância prática e até mesmo, consequentemente, jurídica da questão dos transtornos mentais ocupacionais. Agora, pensamos e tratamos da questão previdenciária um pouco quando falamos do nexo de causalidade, principalmente trazendo a discussão à NTEP. Nos chamou muita atenção que na NTEP, dentro dos seus anexos, trazendo ali uma presunção de relação causal entre determinados transtornos mentais e determinadas atividades definidas pelo CNAE, né? Pelo CNIS, isso nos soou relevante, porque importou em um ato estatal preocupado em ultrapassar o problema do nexo de causalidade. E, naquele momento, fizemos essa abordagem até para investigar qual a natureza da causalidade que a NTEP utilizou para afirmar, por exemplo, que determinadas atividades são propiciadoras tem o maior risco de propiciar a depressão, por exemplo, e outros tipos de transtornos mentais, né? Então, nesse particular, a gente teve essa preocupação
de trazer essa abordagem previdenciária nesse escopo. Quando da parte do tratamento do direito à saúde, fizemos menções também a algumas normas regulamentadoras, mas, inclusive, durante o desenvolvimento da pesquisa, foi muito interessante o debate que tivemos com alguns professores, porque nós não temos, evidentemente, por ser uma questão relativamente nova, uma regulamentação para o trato dos riscos psicossociais. Nós podemos ter regulamentações para outros fatores que afetam a saúde, mas para os riscos psicossociais, por se tratar exatamente de um fenômeno potencializado mais recentemente, não há. E a pesquisa buscou, exatamente como o senhor colocou, trazer essa base que poderá servir de inspiração, por exemplo, para se criar uma ANR regulando o trato dos riscos psicossociais laborais, o que seria uma coisa muito interessante, né? Como lidar com os riscos psicossociais, a questão das metas, a questão das relações intersubjetivas, né? Nós não entramos, por exemplo, com profundidade na discussão do assédio moral, porque entendemos que não era o corte voltado da pesquisa, né? Tangenciamos em algum momento esse assunto, até mencionamos, mas, por exemplo, o trato do assédio moral enquanto fenômeno de poluição do meio ambiente psíquico do trabalho e ter uma regulagem desse fator psicossocial, né? Então, a ideia da pesquisa é realmente como o senhor colocou, deixar esse terreno pronto para que a gente possa, a partir dela, abrir, por exemplo, pensar de uma ANR tratando dos riscos psicossociais enquanto elementos, enquanto fatores que efetivamente podem gerar transtornos mentais, a par de outros fatores que já têm regulação, mas para os riscos psicossociais ainda não. Professor, como é que a gente pode identificar esses riscos psicossociais no ambiente de trabalho e de quem seria a responsabilidade? De alguém que não mantém um ambiente de trabalho rígido? A OIT traz já uma classificação dos fatores de risco psicossociais. Há outras classificações de outros institutos, já na Espanha, o ISTAS faz uma classificação dos riscos psicossociais. Na pesquisa, preferimos a classificação da OIT por um pressuposto elementar. A maioria dos países hoje do direito ocidental são membros da OIT. E, portanto, se a classificação vem da Organização Internacional do Trabalho, pressupõe-se que esses países precisam observar essa classificação. E dentro dessa classificação, ele traz a sobrecarga quantitativa de trabalho como um fator de risco psicossocial, a carga qualitativa insuficiente como um risco psicossocial, ou seja, a pessoa coloca para você executar tarefas a qual você não está apto a desenvolver. Perfeito. Conflito de papéis e funções. Então, às vezes, você tem que desenvolver dentro do ambiente uma relação que você tem dificuldade com seus pares e com os superiores, né? E isso gera um ambiente complicado de se resolver do ponto de vista psíquico-social, né? A falta de apoio social e ainda estressores físicos como elementos que geram, naquele que trabalha, uma desestabilidade emocional e psíquica, exatamente porque sabe que está exposto a um elemento que pode comprometer toda a sua rigidez, né? Então, essa própria classificação da OIT, que nós trouxemos por esse motivo que falamos, ela já nos traz luzes claras sobre elementos que precisam, em cada caso concreto e conforme a estrutura da atividade econômica da empresa, serem sopesados, trabalhados para a gente minimizar esses riscos psicossociais. E a quem cabe essa responsabilidade? Àquele que gere, àquele que exerce a propriedade sobre a atividade, àquele que empreende a livre iniciativa preocupada com valores sociais e com a promoção de um meio ambiente rígido, seja ele natural, seja o do trabalho, né? Então, a essa pessoa compete, dentro da sua gestão, lidar com isso de forma a minimizar ou evitar que esses fatores sejam efetivamente propiciadores de transtornos mentais. Vamos pedir uma nova questão da professora Lara. O doutor André fez, na sua pesquisa, uma análise das fases em que os trabalhadores mobilizaram lutas por um meio ambiente do trabalho rígido. E uma das fases que o senhor menciona é a fase da saúde do trabalhador.
Nessa fase, o senhor destaca que a prioridade dos trabalhadores foi a luta por um meio ambiente do trabalho saudável e rígido, em vez da monetização de um meio ambiente do trabalho com risco, com insalubridade, com periculosidade. O autor norte-americano Michael Sandel tem um livro chamado O que o Dinheiro Não Compra, Os Limites Morais do Mercado, e nesse livro ele mostra que muitas vezes, quando se é monetizado uma multa ou uma taxa, né, para coibir um comportamento, e essa multa ou taxa é um valor muito pequeno, o infrator acaba incorporando isso como uma taxa que ele tem que acoplar nos custos para continuar praticando a infração. Ele já faz a previsão disso. E não como um desestímulo à conduta dele, que está sendo ilícita ou está causando danos a outras pessoas. Apesar de ter essa fase da saúde do trabalhador em que não se priorizou a monetização, né, dos riscos de um meio ambiente do trabalho insalubre, o senhor acredita que o direito teria condições de modular o comportamento das empresas, estabelecendo regras que tornem os adicionais de insalubridade e periculosidade tão elevados que as empresas se sintam desestimuladas a gerar esse tipo de ambiente insalubre e passem a se preocupar em fornecer equipamentos de proteção individual e condições de salubridade mais propícias, né, e dignas aos trabalhadores? Muito boa pergunta. Era a pergunta para pedir ajuda aos universitários, como eu diria, né? Brincando. Mas, professora Lara, muito bem. Realmente, a pesquisa, ela, quando vai enfrentar o problema do direito à saúde, a questão do direito à saúde, a gente trilha esse caminho que nos pareceu muito interessante dentro daquela perspectiva propedêutica colocada pelo professor Lira. E, claro, o nosso referencial teórico, dentre outros, é o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que enfrenta muito o tema da saúde, e é bacana como ele consegue delimitar historicamente o período no trato da saúde do trabalhador, da medicina no trabalho, que é o período ali de Revolução Industrial, etc., onde havia uma preocupação com o trato das enfermidades no trabalho, mas não das suas causas. A questão da monetização dos riscos, ela é importante, mas por que, André, não houve um aprofundamento desse debate na pesquisa? Porque a pesquisa se volta a propor ao gestor mecanismos para que ele administre os riscos psicossociais de maneira a não provocar transtornos mentais. Então, o nosso foco está na prevenção e não no efeito reativo à manifestação do transtorno por um risco psicossocial mal gerido. No final da pesquisa, fazemos a observação de que tudo que foi exposto aqui não afasta, em hipótese alguma, os mecanismos de responsabilidade. Eles continuam ativos e devem ser aplicados, né? Mas a preocupação da pesquisa se voltou para a área preventiva, tanto que um dos elementos chamados para a nossa discussão são os princípios de direito ambiental, entre eles do princípio da precaução e da prevenção, demonstrando que numa tutela de meio ambiente do trabalho eu preciso atuar de forma preventiva ou precativa para evitar o transtorno mental, né? E é muito interessante a sua pergunta porque é o seguinte: primeiro, deixe-se claro, ter sanções adequadas e eficazes, e isso implica em sanções que não sejam contabilizadas, porque um dos problemas, e aí com todo respeito ao doutrinador norte-americano, da monetização é que em um determinado momento você eleva o valor e isso vai entrar no custo de produção. Você vai botar um valor X, isso vai entrar no custo de produção. Você bota o valor Y, isso vai entrar no custo de produção. Isso vira, em muitos casos, uma bola de neve. Quando você trabalha na prevenção, isso não quer dizer que eu não tenha que ter as sanções pecuniárias adequadas, eficazes, contundentes, mas eu preciso trabalhar na prevenção, porque isso aqui vai entrar num giro de custo de produção, né? E é muito interessante, porque nós estamos hoje, dentro dos debates políticos do nosso cenário, discutindo, por exemplo, ouvindo vozes que pensam no fim do Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador. Então, dentro do raciocínio de aplicação de sanções pecuniárias adequadas como estímulo à adoção de medidas construtivas do ambiente de trabalho saudável,
Como pensar isso se cogita de acabar o órgão que fiscaliza e que comparece no ambiente e diz, olha, você precisa melhorar esse ambiente sob pena de sanção. Vai ficar caro se você continuar colocando a saúde mental dos trabalhadores em risco, né? É um tema interessante, né? Pertinente. Doutor André, muito obrigado, viu, por vir aqui compartilhar esse tema conosco. Parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigado também aos nossos convidados, doutora Lara, doutor Lira. E obrigado a você que ficou conosco aí por essa meia hora. Esperamos que você tenha gostado, que o assunto tenha sido útil. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.